Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vou responder aqui uns questionamentos de como eu gero o nome dos arquivos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro em Fortran, tá bom? Então primeiro aqui em Fortran, vamos lá. Então eu gerei aqui um programinha, que é o programinha nomes em Fortran, tá bom? Vou compilar esse nome. Aí digamos que esse programa seja um dado cálculo computacional, que eu precise de R$3 e 3 inteiros. Um exemplo, tá? É um dado cálculo onde você precisa de apresentar como dado de entrada 3 números reais e 3 números inteiros. Aí eu vou botar 1, 2, 3 e vou botar 10, 20 e 30. Um exemplo, viu, gente? Aí vamos ver aqui. Ele vai gerar os seguintes arquivos aqui. Ele vai gerar dois arquivos aqui, o F, só para me lembrar que é o arquivo gerado pelo programa em Fortran. Função, aí eu coloquei função A, pode ser resistência, absorção, né? Função A, aí tem I1, aí ó, qual é o valor de I1? 10. Tá aqui, I1 10, R1, qual foi o valor de R1? 1. Qual foi o valor da R2? 2. Qual foi o valor da R3? 3. E assim vai. Agora I2, 20 e 3, 30. Aí eu gero uma outra função que tem só esse começo aqui é diferente, o resto é igual, tá vendo? Então tem o nome do arquivo com os dados de entrada, né? E você pode gerar vários arquivos. Como é que eu fiz isso? Instruçãozinha bem simples. Chamo esse arquivo aqui, eu abro os arquivos de nome que eu vou precisar, tá bom? Aí defino alguns inteiros, né? Como exemplo aqui, mas os principais é esse IP e esse J1 aqui. Aí aqui eu estou pedindo para você digitar esses caras, só para você digitar, né? Eu digito, né? Ele escreve na tela essa linha aqui e aí te dá a sequência de números, você digita a sequência de números e aperta Enter, pronto. Aí eu dou um comando format. Esse comando format ele vai ter o seguinte padrão. Esse A indica palavra, certo? Palavra, função, absorção, certo? É uma variável que guarda nomes, guarda caracteres. Depois ele tem um número inteiro. Aí vem palavra, um número real. Palavra, um número real. Palavra, um número real. Depois vem palavra, um número inteiro. Palavra, um número inteiro. Palavra. Então essa é a formatação do meu número. Se você olhar, é exatamente o que acontece aqui. Palavra, número inteiro. Palavra, número real. Palavra, número real. Palavra, número real. Tá vendo? É seguindo essa formatação que está aparecendo aqui. Compreendeu? Aí agora eu dou esse comando aqui com exatamente essa sequência que está aqui. Ó. Palavra escrito em aspas, vírgula, variável inteira. Palavra, variável real. Palavra, variável real. Seguindo a mesma formatação daqui, tá vendo? Aí eu faço essa rotinazinha aqui para ele fatorar e tirar os espaços e depois jogo o resultado final nesse artigo aqui no probe file. Fiz aqui, né? E aí abro o arquivo. Aí ele vai trabalhar esse nome e abrir o arquivo com essa formatação aqui. Se eu precisar de uma outra função, agora a função B, por exemplo, digamos que a primeira seja resistência, a segunda seja absorção, exemplo, eu copio a mesma instrução. Tá vendo? Copio exatamente a mesma instrução, só mudo a primeira palavra. Tá vendo aí? E o resto, a formatação é importante. Observe que quando eu escrevo esse write, eu chamo uma linha aqui, que essa linha aqui é onde está o comando do format aqui. Tá vendo? É onde está o format. Compreendeu, gente? Então é assim que eu faço. Então essa instrução aqui é a instrução principal. Tá bom? Então essa é mais ou menos essa é a instrução principal para gerar as coisas, né? E dar esse comando format e dar essa instrução aqui. Então, essa é a instrução principal que eu uso para fazer gerar esse nome de arquivo com as variáveis de entrada. Tem que ter só o cuidado de escrever a ordem aqui das variáveis a mesma do comando format aqui. Tá bom? Se eu quiser fazer isso em C, o protocolo é um pouco mais simples. Vou fazer o mesmo programa em C, tá? O mesmo programa em C. Aí eu defino as mesmas variáveis. Defino aqueles arquivos file. E o arquivo palavra para guardar o nome do arquivo. Tá bom? Aí eu dou um bocado de comando aqui para pedir o nome do arquivo. R1, R2, R3, I1, I2 e 3. Depois que eu peço os dados de entrada, aí eu crio essa instrução aqui, ó, o sprint. Aí eu pego file name, que é uma variável que está definida lá em cima como uma variável de caractere, para guardar a palavra.
e aí eu faço essa junção aqui, ó. Aqui já você já faz na sequência, bota a palavra que você quer e aqui o número como vai ser formatado. Por exemplo, depois da palavra vai ser um inteiro. Aqui, ó, a palavra e depois o número real. Aí você coloca a formatação dele. Então aqui tem o status do formato lá do Fortran, entendeu? Após fazer isso, você ordena as variáveis aqui seguindo essa mesma formatação. Ó. Inteiro, real, 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 inteiro, inteiro. Inteiro, real, 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 inteiro, inteiro. Pronto. E aqui depois dá um open para abrir o arquivo. Entendeu? Então aqui nesse comando sprintf, ele concatena todas essas palavras com números, entendeu? Já formatando, né? Mais ou menos fazendo a mesma coisa que o comando format faz, compreendeu? E depois ele abre o nome do arquivo. Então pronto, então, se você executar, observe que eu mudei a palavra inicial, botei aqui um C para você saber que foi gerado pelo arquivo C, né? Então se eu compilar aqui nomes, arquivos em C, né? Aí eu executar, aí eu vou sair 1, 2, 3, 10, 20, 30, a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Aí se eu dar aqui, ó, você vai ver que ele aparece exatamente o mesmo arquivo, com a mesma formatação do outro lado. Tá vendo aí? Pronto, gente, então é assim, essas são as duas instruções que eu uso para gerar nome de arquivo aí, tá bom? Eu vou mandar esse arquivozinho para vocês, esse programinha para vocês no grupo, tá bom? E quem tiver interesse, manda mensagem para mim que eu mando esse programinha, para a pessoa se basear nele para copiar, né? Tá bom, gente? Muito obrigado, viu, pelo interesse aí, pelo material do curso. Até mais.